Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal Fortalecimento da Fé. Aqui está mais um vídeo da nossa temporada. Que alegria tê-los aqui conosco para mais uma reflexão profunda sobre a nossa caminhada de fé. No vídeo de hoje, vamos continuar nossa jornada de descoberta e reflexão sobre o tema. Por que só buscamos Deus pelo sofrimento e não pelo amor? Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, recomendo que volte para acompanhar o desenvolvimento completo dessa série, pois cada vídeo se conecta com o anterior, ajudando a entender melhor os pontos que estamos abordando. A jornada é contínua e cada reflexão constrói a base para o próximo passo de transformação em sua vida. Muitas vezes, nos aproximamos de Deus somente quando estamos no fundo do poço, quando a dor nos acomete e nos sentimos sem direção. Mas por que será que esse é o momento em que mais buscamos a sua presença? E por que, frequentemente, não o buscamos também quando estamos em paz, quando tudo está bem? O amor de Deus é constante e incondicional, e Ele está sempre pronto para nos acolher. No entanto, somos muitas vezes movidos pelo sofrimento para despertar para a sua presença. Neste vídeo, vamos refletir sobre a importância de buscar a Deus, não apenas nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de tranquilidade e gratidão. Buscar sua presença não deve ser uma necessidade apenas nas horas de dor, mas uma busca constante, motivada pelo amor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e, se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Quanto mais pessoas alcançarmos, mais vidas podemos impactar com o amor de Deus. Deixe agora nos comentários a frase: "Apressa-te, ó Deus, em me livrar", e comente de onde está falando. Antes de iniciarmos nossa oração, pedimos aos anjos que abram os corações de cada um, preparando-os para receber com fé e clareza as palavras que serão ditas. Que este momento seja de conexão profunda e transformação interior. Que a luz divina nos guie e nos envolva. Você já parou para pensar por que, muitas vezes, sua fé desaparece quando as coisas vão bem? E quando a tempestade se aproxima, é só aí que você começa a buscar a Deus com toda a intensidade? O que aconteceria se sua fé fosse mais forte do que os altos e baixos da vida? E se, ao invés de depender das circunstâncias, você tivesse uma fé constante que não oscila nem diante da dor nem da alegria? Agora, imagine por um momento, e se você pudesse encontrar propósito até nos momentos de sofrimento, ao invés de se questionar: por que isso está acontecendo comigo? Você passaria a perguntar o que Deus está me ensinando com isso? Já pensou como isso poderia transformar sua perspectiva de vida? Como seria sua fé se ela fosse construída sobre um amor constante por Deus e não apenas em busca de uma resposta para os problemas? Hoje, eu quero convidar você a refletir profundamente sobre essas perguntas, pois a forma como você encara a dor, as dificuldades e os momentos de silêncio pode ser a chave para uma transformação espiritual. Fique comigo até o final deste vídeo e descubra como a verdadeira fé pode crescer através das adversidades e como você pode ter uma conexão mais profunda com Deus, independentemente das circunstâncias da vida. A velha expressão: ou vai pelo amor, ou vai pela dor, carrega consigo uma reflexão profunda sobre a natureza humana e o comportamento que frequentemente adotamos ao nos relacionarmos com Deus. Essa frase simples, mas intensa, nos provoca a pensar que muitas vezes só procuramos o Senhor quando estamos em crise, em sofrimento, em busca de consolo ou solução. Mas por que será que nossa busca por Deus é muitas vezes mais intensa nos momentos de dor do que nos momentos de paz? Porque a dor parece ser o único caminho para uma relação mais profunda com Ele. Onde fica o amor nesse processo? A verdade é que por muitas vezes estamos mais atentos às nossas necessidades imediatas, às dores que nos afligem, ao caos que nos rodeia. Em momentos de crise, somos forçados a olhar para dentro e perceber nossa fragilidade, nossa dependência. A dor nos desperta, e é nesse momento que corremos em busca de respostas, de alívio, de sentido.
No entanto, a busca por Deus não precisa ser limitada aos períodos de angústia. Ao contrário, Deus deseja que o busquemos também nos momentos de tranquilidade, quando as coisas parecem estar sob controle. A fé, em sua plenitude, não se desenvolve apenas através da dor, mas também no amor. Quando aprendemos a reconhecer a presença de Deus em nossa vida diária, quando conseguimos expressar nossa gratidão em meio às bênçãos, não só nas lutas, estamos criando um relacionamento mais profundo, mais autêntico e mais duradouro. Amor, que é a base do relacionamento com Deus, deve ser cultivado constantemente. Se buscamos Deus apenas no sofrimento, corremos o risco de vê-lo como um refúgio temporário, uma espécie de tábua de salvação nos momentos turbulentos. Porém, Ele é mais do que isso. Deus não é apenas uma resposta para nossas crises, Ele é a razão da nossa existência, a fonte de tudo que é bom e perfeito em nossa vida. O relacionamento com Ele deve ser construído não apenas em busca de soluções, mas pela alegria de reconhecer sua presença constante, sua bondade e seu amor incondicional, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Por isso, ao invés de buscá-lo apenas nas tempestades da vida, que tal começarmos a buscá-lo também nos momentos de serenidade? Ao encontrá-lo no amor, seremos mais capazes de manter nossa fé sólida, não importando as circunstâncias. Porque, no final das contas, Deus deseja que o amemos não pela dor, mas pela beleza da sua presença, pela paz que Ele nos oferece, pela esperança que Ele nos dá a cada novo amanhecer. Esse desafio de buscar a Deus, não apenas pelo sofrimento, mas também pelo amor, exige de nós uma mudança de mentalidade. Muitas vezes ficamos condicionados a ver Deus como alguém que está lá apenas para nos tirar da dor, para nos salvar das tempestades. E de fato, Ele é um Deus que nos ampara nas adversidades. Mas Ele é também um Deus que deseja estar conosco em todos os momentos da nossa vida, sejam eles bons ou ruins. Quando conseguimos mudar essa perspectiva, entendemos que nossa fé precisa ser mais do que uma reação ao sofrimento. Ela deve ser um relacionamento genuíno com Deus. Quando cultivamos esse amor por Deus, em vez de apenas nos aproximarmos dele quando a dor aperta, estamos construindo uma relação sólida e duradoura que resiste a qualquer tempestade. Imagine, por um momento, como seria nossa vida se buscássemos a Deus constantemente, não porque precisamos dele para sair de um momento difícil, mas porque o amamos e desejamos sua companhia. Como isso mudaria a forma como vivemos a nossa fé? Nós nos tornamos mais conscientes de sua presença, mais atentos à sua orientação e mais agradecidos por sua bondade, independentemente das circunstâncias. Deus quer que o busquemos pelo amor, pela simplicidade do seu ser, pela beleza de sua criação e pela paz que Ele nos oferece. Não é necessário esperar pelo caos para sentir a necessidade de seu abraço. Ele já está conosco, pronto para nos acolher a cada momento. Ao perceber isso, nossa relação com Ele se transforma de uma busca reativa para uma busca contínua, fundamentada no amor e na confiança. Assim, podemos viver uma vida mais plena, mais próxima de Deus e mais centrada no seu amor incondicional. Essa é a verdadeira fé, uma fé que não espera pela dor para se aproximar, mas que caminha com Deus todos os dias, independentemente da nossa situação. O título, Porque só buscamos Deus pelo sofrimento e não pelo amor, nos leva a uma reflexão bastante profunda sobre a natureza da nossa busca espiritual. A verdade é que muitas vezes somos movidos a procurar a presença de Deus quando a dor nos atinge com força, quando a vida se torna pesada e as dificuldades parecem nos engolir. O sofrimento é como uma chamada de atenção, um despertador que nos faz parar e olhar para Deus, buscando consolo, alívio e solução. Entretanto, surge a pergunta: por que é necessário que a dor seja esse agente motivador tão potente? Porque muitas vezes é só no sofrimento que nos aproximamos dele. A dor, sem dúvida, nos coloca em um estado vulnerável, nos lembra de nossa fragilidade e da nossa dependência de algo maior que nós mesmos. Esse momento de fragilidade nos
leva muitas vezes a uma busca profunda e sincera por Deus. Por outro lado, o que nos impede de buscar a Deus no amor? Por que será que, em tempos de paz, de tranquilidade, de prosperidade, muitas vezes nos esquecemos de buscar Sua presença? Talvez o amor de Deus não desperte a urgência que a dor desperta, mas isso não significa que Ele não queira uma busca constante por nós. Ao contrário, Deus nos chama não apenas nas dificuldades, mas também nos momentos bons, convidando-nos a um relacionamento contínuo, baseado não na necessidade de ajuda, mas no amor e na gratidão. Assim, a grande questão é: como podemos cultivar essa relação com Deus, não apenas nos momentos de sofrimento, mas também nos momentos de paz e alegria? Como podemos transformar nossa fé em algo que não dependa da dor para florescer? Isso exige um esforço consciente de nossa parte, de entender que a fé não deve ser reativa, mas sim proativa, baseada no amor, na confiança e na busca constante pela presença de Deus. Para cultivar essa relação com Deus, precisamos mudar a forma como entendemos e vivemos a nossa fé. Muitas vezes, a nossa fé parece estar mais ligada ao alívio da dor e ao socorro divino do que à verdadeira intimidade com Ele. No entanto, Deus não é apenas um refúgio nos momentos de crise, mas um companheiro constante que nos chama a estar com Ele a cada passo do nosso dia, em cada sorriso, em cada bênção, em cada detalhe da nossa vida. Isso implica em fazer da fé uma prática diária, uma escolha de buscar a Deus, não apenas nas tempestades. Em vez de apenas clamarmos por ajuda nos momentos de dor, podemos também nos voltar para Ele em momentos de paz, oferecendo nosso louvor, nossa adoração e nossa gratidão, reconhecendo que todas as bênçãos vêm dEle. A busca por Deus no humor e não só na dor envolve a nossa capacidade de perceber a Sua presença em todos os aspectos da vida. Significa viver com a consciência de que Ele está ao nosso lado, não apenas quando precisamos de algo, mas também quando tudo está bem. Quando aprendemos a buscar a Deus pelo amor e pela gratidão, nossa fé se torna mais forte, mais enraizada e mais transformadora. Além disso, ao cultivarmos essa relação amorosa com Deus, criamos uma fé que não depende da circunstância. Uma fé que não é abalada pela dor nem pelas dificuldades, porque está ancorada na certeza de que Deus é bom em todo o tempo, seja na bonança ou na tempestade. Ele nos chama a crescer na confiança, a aprender a vê-lo em todos os momentos e a nos relacionarmos com Ele de maneira mais profunda, mais pessoal. Por isso, a grande transformação está em nossa abordagem. Podemos buscar a Deus pelo sofrimento, mas também podemos aprender a buscá-lo pelo amor, pela gratidão e pela adoração. Isso não significa que as dificuldades deixarão de vir, mas que nossa relação com Deus não estará limitada a momentos de crise. Em vez de apenas clamarmos quando estamos quebrados, podemos também nos voltar a Ele para celebrar Sua bondade e Seu amor em todos os momentos, tornando nossa fé não uma reação ao sofrimento, mas uma resposta ao Seu amor incondicional. A verdadeira busca por Deus deve ser movida pelo desejo de conhecê-lo mais profundamente, não apenas pelo alívio das dificuldades. Quando fazemos da nossa fé uma jornada de amor, ao invés de uma resposta apenas à dor, experimentamos uma intimidade genuína com o Criador, que nos transforma por completo, nos fortalece, nos dá paz e nos guia em todos os momentos da vida. Essa é uma realidade que muitos de nós enfrentamos. Só buscamos a Deus quando tudo parece perdido, quando o caos já se instalou ou quando a doença, as dificuldades ou o sofrimento chegaram a um ponto de desespero. Quando todas as opções parecem ter se esgotado e nos encontramos no fundo do poço, é nesse momento que, muitas vezes, voltamos o nosso olhar para Deus. Mas, por que isso acontece?
Porque é somente no auge da dor, do medo ou da frustração que nos voltamos para o Senhor. Talvez seja porque nesses momentos somos confrontados com nossa própria vulnerabilidade e limitação. A autossuficiência e o controle que tentamos manter sobre nossas vidas desmoronam e nos vemos forçados a reconhecer que não temos todas as respostas, nem o poder de controlar tudo o que acontece ao nosso redor. A dor, o sofrimento, as crises, todas essas experiências nos forçam a encarar a verdade de que não somos capazes de resolver tudo sozinhos. É quando chegamos ao nosso limite que muitas vezes somos impulsionados a buscar a Deus, esperando que Ele intervenha, nos dê alívio e nos conduza para fora da tempestade. E não há nada de errado em buscar a Deus nesse momento de necessidade. Ele está sempre pronto para nos ouvir e nos acolher, não importa o quão longe tenhamos ido. Porém, a grande questão é que esse não deve ser o único momento em que nos voltamos para Deus. Por que esperar chegar ao fundo do poço para buscar o auxílio de Deus? Por que só chamar por Ele quando tudo parece perdido? A verdade é que Deus deseja que o busquemos em todos os momentos, não apenas quando nos vemos encurralados pela dor ou pelo caos. Ele quer ser parte da nossa vida, não apenas uma última esperança quando todas as portas se fecham. A fé que é alimentada apenas nos momentos de crise é uma fé frágil, uma fé que se baseia na necessidade, não no amor. Deus não quer ser apenas a nossa tábua de salvação quando o barco está afundando. Ele quer ser nosso amigo, nosso pai, nosso consolo e guia todos os dias, tanto nos bons momentos quanto nos maus. Quando começamos a cultivar uma fé que o busca não apenas no caos, mas também na paz, nossa relação com Ele se torna mais profunda e mais sólida. Buscar a Deus não deve ser um último recurso, mas uma escolha constante. Quando nos aproximamos dele nos momentos tranquilos, quando agradecemos por suas bênçãos, quando louvamos por sua bondade, estamos fortalecendo nossa fé e criando uma base sólida para os momentos de dificuldade que inevitavelmente surgirão. Afinal, a verdadeira fé não é aquela que surge apenas no sofrimento, mas aquela que está enraizada em um amor profundo e constante por Deus, independente das circunstâncias. Então, o convite é este: não espere o caos para buscar a Deus. Não espere a dor para se aproximar dele. Comece agora, enquanto há paz em seu coração, e construa uma relação sólida que vai além das circunstâncias. Porque, quando a tempestade vier, e ela virá, sua fé estará firmemente enraizada em algo muito maior do que apenas a necessidade de solução imediata. Estará enraizada no amor incondicional de Deus, que sempre esteve lá, esperando para caminhar ao seu lado. Infelizmente, essa percepção de Deus como algo distante e reservado para momentos extraordinários nos impede de viver a plenitude de sua presença em nossas vidas diárias. Quando apenas o chamamos em situações extremas, estamos tratando Deus mais como uma solução rápida para problemas temporários do que como uma presença constante e transformadora em nosso cotidiano. O problema dessa visão é que ela enfraquece nossa fé e a torna dependente das circunstâncias, ao invés de ser alimentada por um amor profundo e contínuo por Ele. Se Deus é apenas lembrado nos momentos de milagres, então estamos perdendo a oportunidade de experimentar a grandiosidade do seu amor e da sua graça em todas as áreas de nossa vida. Deus não é apenas o Senhor dos milagres, Ele é o Senhor de todas as áreas da nossa existência, nos nossos momentos de alegria, de paz, de frustração e de tristeza. O convite de Deus e o que Ele realmente deseja de nós é uma relação diária, uma busca constante por sua presença. Deus não está distante, Ele está à porta, pronto para caminhar conosco a cada passo. Não devemos esperar por grandes momentos de crise para buscá-lo. Ao contrário, Ele deseja que nos aproximemos dele em todas as situações. Assim, a relação com Deus deixa de ser uma questão de milagres de última hora e se torna uma experiência constante de transformação, de crescimento espiritual e de conexão profunda com o Criador.
quando começamos a enxergar Deus não como algo distante, mas como um amigo fiel, que está presente em todos os momentos da nossa vida, nossa fé se torna mais forte e mais verdadeira. Já não buscamos a sua presença apenas quando a vida nos desafia, mas a buscamos porque o amamos e porque queremos caminhar com Ele todos os dias. Ele deseja ser nosso refúgio, nosso consolo e nossa força, e não somente a última esperança em momentos de aflição. O verdadeiro milagre não é quando Deus intervém para resolver um problema urgente, mas quando passamos a viver uma vida plena, guiada pelo seu amor e pela sua presença constante. E ao vivermos assim, os milagres se tornam parte da nossa jornada diária, não apenas eventos isolados em momentos de necessidade extrema. Ao longo da nossa jornada espiritual, muitas vezes somos tentados a acreditar que a presença de Deus deve ser algo extraordinário, reservado apenas para grandes momentos de crise ou para quando buscamos um milagre específico. No entanto, a verdadeira transformação ocorre quando começamos a perceber que Deus não se limita às circunstâncias excepcionais, mas que Ele deseja estar conosco no dia a dia, nos pequenos momentos, nas escolhas cotidianas. É no silêncio das nossas manhãs, nas decisões simples, nos relacionamentos diários, nas alegrias e nas tristezas que Deus quer nos encontrar. A fé verdadeira não é aquela que se fortalece apenas quando há dor ou desespero, mas a que se constrói quando cultivamos uma intimidade contínua com Deus, reconhecendo sua presença em todos os aspectos da vida. É aprender a ver a mão dele em cada detalhe, em cada respiração, em cada pequeno gesto de amor e gratidão. E essa presença constante não precisa ser grandiosa ou milagrosa para ser verdadeira. Na verdade, o maior milagre é perceber que Deus está conosco mesmo quando não estamos buscando respostas urgentes ou soluções instantâneas. Ele quer ser parte da nossa vida, não apenas um ponto de referência em momentos de desespero, mas uma fonte constante de paz, direção e propósito. Essa é a profundidade da fé que Deus deseja para nós. Não uma fé que só aparece quando as dificuldades surgem, mas uma fé que nos leva a caminhar com Ele em todos os momentos, reconhecendo a sua mão de graça em cada detalhe da nossa vida. Deus não se limita ao momento de crise. Ele quer caminhar conosco por toda a nossa jornada. Ele deseja que nossa busca por Ele seja uma escolha diária, não uma necessidade emergencial. Ao vivermos assim, a fé se torna mais do que uma resposta a uma dificuldade. Ela se torna uma experiência diária de amor e transformação. E isso exige de nós um esforço consciente. Não podemos esperar que Deus apareça miraculosamente em nossas vidas apenas quando a situação chega ao limite. A construção de um relacionamento profundo com Deus exige atenção, entrega e disposição para buscá-lo, não só quando estamos em necessidade, mas quando estamos em paz, quando tudo está bem. Ao fazermos isso, começamos a experimentar uma vida mais plena, mais cheia da presença dele, e a verdadeira fé começa a se enraizar em nossos corações. Deus não é apenas o socorro nas horas de necessidade. Ele é a razão do nosso viver, a fonte de toda a nossa força, de toda a nossa paz, de todo o nosso propósito. Não se trata de esperar que Ele nos resgate, mas de permitir que Ele nos guie, que Ele habite em nossos corações e nos conduza a uma vida plena de amor e fé. Esse é o verdadeiro milagre. Reconhecer que, em todos os momentos, Deus está conosco e que, em cada passo, Ele deseja nos transformar e nos fazer mais semelhantes a Ele. À medida que avançamos na caminhada de fé, é essencial que reconheçamos que a relação com Deus não é um contrato de conveniência, mas uma jornada profunda de transformação interior.
O fato de Deus não se limitar a aparecer apenas quando a dor é insuportável, nos lembra que Ele está sempre presente, esperando que nós o busquemos não apenas na necessidade, mas na abundância da vida, na tranquilidade, na serenidade. Deus não é apenas o refúgio de última instância, mas a fonte constante de tudo o que precisamos para viver plenamente. A fé verdadeira é aquela que se nutre da confiança, do amor e da gratidão contínuos. Ela vai além da simples busca por milagres ou respostas rápidas. Ela nos ensina a ver a mão de Deus nas pequenas coisas, a ouvir a sua voz nos momentos de silêncio e a perceber a sua presença nas nossas decisões cotidianas. Quando cultivamos esse relacionamento constante, começamos a perceber que as circunstâncias da vida, sejam boas ou difíceis, são oportunidades para nos aproximarmos ainda mais de Deus, para crescer em fé e em sabedoria. Cada desafio se torna uma oportunidade para experimentar a sua fidelidade, e cada momento de paz é um convite para viver em gratidão por sua bondade. Ao invés de buscarmos a Deus como uma solução temporária, como quem recorre a um remédio apenas quando a dor é insuportável, Deus nos convida a uma comunhão diária, a uma intimidade constante, a um relacionamento onde mesmo nos momentos de paz, o buscamos com o mesmo fervor com que o buscamos nas tribulações. Esse é o chamado para cada um de nós. Não esperar que a vida nos derrube para que possamos nos voltar para Deus, mas cultivar uma relação tão profunda e contínua com Ele que nos tornemos sensíveis à sua presença, ao seu amor, à sua direção a cada momento do nosso viver. E ao fazermos isso, somos transformados. A fé que se constrói no cotidiano, na busca constante pela presença de Deus, é uma fé que se fortalece, que se aprofunda, que se torna inabalável diante das adversidades. Somos chamados a ser testemunhas vivas, que em todos os momentos Deus está conosco. Não apenas nos momentos de crise, mas também nos momentos de alegria, nos momentos de serenidade e gratidão. Ao buscá-lo em todos os aspectos da vida, nós nos tornamos mais semelhantes a Ele, e a nossa fé se torna um reflexo de sua paz, de seu amor e de sua fidelidade. Portanto, o verdadeiro desafio é viver essa busca diária por Deus. O milagre, de fato, está em perceber que Deus não está distante, que Ele não é apenas uma solução momentânea, mas um companheiro fiel em cada passo da nossa jornada. Buscar a Deus deve ser uma escolha diária, um compromisso constante de viver em sua presença, em sua graça e em sua paz. Que possamos aprender a cultivar esse relacionamento com Deus, não como um refúgio em tempos de dor, mas como uma fonte constante de vida e transformação. Que nossa fé seja viva, constante, baseada no amor e na gratidão, independentemente das circunstâncias. E que, ao buscarmos a Deus com sinceridade e intensidade em todos os momentos, possamos experimentar sua presença de maneira profunda e transformadora. Ao olharmos para a vida de grandes personagens bíblicos, como Davi, Moisés e Paulo, percebemos que eles não buscavam a Deus apenas quando o caos os alcançava, mas sim em todos os momentos de suas jornadas. Mesmo nas vitórias, nos momentos de paz, eles sabiam que a presença de Deus era essencial para suas vidas, para a condução de seus caminhos e para o cumprimento dos propósitos divinos. Esses homens de fé nos ensinam que a verdadeira relação com Deus não depende apenas dos nossos momentos de crise, mas da decisão diária de buscá-lo e de confiar plenamente em sua direção. Muitas vezes somos tentados a ver Deus como uma espécie de último recurso, uma força a ser acionada somente quando tudo parece perdido. Porém, Deus não é um recurso de emergência. Ele é nossa fonte constante de força, de sabedoria, de direção e de amor. Quando o buscamos constantemente, desenvolvemos uma intimidade com Ele que vai muito além do simples ato de pedir. Tornamo-nos mais atentos à sua voz, mais sensíveis à sua presença e mais dispostos a seguir os seus caminhos, independentemente das circunstâncias. É nesse espaço de confiança plena que a verdadeira transformação acontece.
Não estamos em busca de respostas momentâneas, mas de uma relação mais profunda e significativa com aquele que nos criou. Quando nossa fé se estabelece nesse fundamento, o amor e a confiança em Deus, e não apenas na busca por soluções rápidas, ela se torna sólida. Ela nos sustenta tanto nas montanhas quanto nos vales da vida. Em vez de ver a fé como uma ferramenta para escapar do sofrimento, passamos a vê-la como uma oportunidade para crescer, amadurecer e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Nos momentos de dor e dificuldade, Deus continua a ser fiel. Ele nunca nos abandona, mas Ele também nos chama a experimentar Sua presença em tempos de alegria, de tranquilidade, de sucesso. Ele quer ser parte de todos os momentos da nossa vida e não apenas nos momentos desesperadores. Ao aprendermos a buscar a Deus, não somente quando o sofrimento nos atropela, mas também nas pequenas bênçãos cotidianas, experimentamos a paz que excede todo o entendimento, a paz que só Ele pode nos dar. A verdadeira fé não é condicionada pelas circunstâncias, mas pela decisão de confiar em Deus em todos os momentos. Ela é moldada pelo amor que Ele nos oferece, um amor imutável e incondicional. Ao cultivarmos uma relação contínua com Ele, nossa fé se fortalece e nos tornamos mais resilientes, mais cheios de esperança, mais convictos de que Deus é a nossa fonte constante de vida, não só em tempos de crise, mas em todas as estações da vida. Ao escolher buscá-lo em todos os momentos, não apenas nos momentos de dor, sua fé será transformada de algo esporádico para um alicerce firme e constante. Deus quer ser mais do que apenas um socorro nas dificuldades. Ele quer ser o fundamento da sua vida, que possamos cada dia mais cultivar um relacionamento com Ele que vá além das circunstâncias, onde nossa confiança em sua bondade, misericórdia e fidelidade seja a base de tudo o que somos e fazemos. Ao refletirmos mais profundamente sobre essa questão, percebemos que a verdadeira fé é aquela que nos leva a enxergar Deus em todos os momentos, não apenas nos momentos de caos ou crise. Ela nos convida a transformar a nossa maneira de viver, a procurar a sua presença em todas as circunstâncias. Não se trata de buscar a Deus apenas para que Ele nos resolva os problemas, mas de desejarmos com sinceridade andar em sua companhia, independentemente da situação em que nos encontramos. Isso significa que a nossa relação com Deus não deve ser uma relação de troca, onde pedimos algo em momentos de necessidade e depois nos afastamos quando tudo vai bem. Ao contrário, deve ser um relacionamento contínuo, baseado em um amor genuíno, em gratidão pela sua constante presença e em confiança plena de que Ele sabe o que é melhor para nós, seja em tempos de alegria ou de dor. A fé verdadeira nos chama a viver em constante dependência de Deus, reconhecendo que Ele é a fonte de nossa paz, de nossa força e de nossa sabedoria. Quando nos acostumamos a buscar a Deus apenas nos momentos difíceis, acabamos criando uma relação superficial, onde nossa fé se torna algo dependente das circunstâncias externas. Mas a fé verdadeira, aquela que vai além do imediatismo e da busca por milagres, nos ensina a confiar em Deus em todas as estações da vida. Ela nos ensina a cultivar uma vida de oração diária, uma vida de gratidão constante, onde nos lembramos de Deus tanto nas dificuldades quanto nas vitórias, nas perdas e nos ganhos. Além disso, ao buscarmos a Deus não apenas nos momentos de crise, mas em todos os momentos, nossa fé se fortalece e nos prepara para enfrentar as adversidades com um espírito sereno e confiante. Quando estabelecemos essa relação de intimidade com Deus, nos tornamos mais sensíveis à sua direção e mais atentos à sua voz. Conseguimos perceber sua presença nas pequenas coisas do dia a dia, nos gestos simples de amor e nas bênçãos que muitas vezes nos passam despercebidas.
Deus não quer ser um último recurso na nossa vida. Ele deseja ser a fonte diária de nossa paz e alegria. Ele quer ser o centro de tudo o que somos e fazemos. Por isso, a verdadeira fé é aquela que o busca constantemente, não apenas nos momentos de aflição, mas também na alegria, na gratidão e na paz. Ao cultivarmos uma relação contínua com Ele, nossa vida se torna mais alinhada com os seus propósitos e, por consequência, experimentamos uma paz que não depende das circunstâncias, mas da sua presença constante em nossas vidas. Portanto, a grande pergunta que precisamos nos fazer é: estamos buscando a Deus apenas quando precisamos de algo? Ou estamos buscando-o diariamente, em todos os momentos da nossa vida, para nos fortalecer, nos orientar e nos transformar? A fé verdadeira não se resume a pedir algo a Deus nos momentos de crise, mas sim a viver com Ele de forma contínua, buscando-o tanto nas vitórias quanto nas lutas, nas alegrias e nas tristezas. Quando conseguimos cultivar esse tipo de relacionamento com Ele, nossa fé se torna mais profunda, mais resiliente e mais firme, sendo capaz de suportar todas as tempestades da vida. A fé que busca a Deus em todos os momentos é aquela que nos transforma, nos fortalece e nos prepara para viver de acordo com os seus propósitos. Que possamos a cada dia tomar a decisão de buscar a Deus, não só quando tudo parece perdido, mas também quando a vida está em paz, reconhecendo que Ele é a fonte de tudo o que precisamos e que Sua presença é o maior presente que podemos experimentar em nossa jornada. Este é, sem dúvida, um dos maiores paradoxos da experiência humana: buscar Deus pela dor. Quando tudo está bem, nos sentimos autossuficientes e confiantes, e é fácil nos esquecer da nossa necessidade de um relacionamento contínuo com Deus. Porém, quando as dificuldades se apresentam, a dor se torna um lembrete de nossa vulnerabilidade e da necessidade de algo maior do que nós mesmos. A dor, portanto, serve como um catalisador para a nossa fé. No entanto, é importante questionar: será que estamos realmente buscando a Deus com a mesma intensidade nos momentos de paz? Ou somente quando somos empurrados para a beira do abismo pela dor e pelo sofrimento? É verdade que nas adversidades, as pessoas tendem a se voltar para Deus com mais fervor, na esperança de encontrar consolo, resposta ou até mesmo um milagre. Isso acontece porque muitas vezes a dor nos coloca diante de nossa fragilidade, nos forçando a reconhecer que não somos capazes de controlar tudo ao nosso redor. E é nesse estado de impotência que, de maneira quase instintiva, buscamos algo maior para nos amparar. Esse impulso é natural, mas a grande questão é: será que estamos nos aproximando de Deus por amor ou apenas por necessidade? E mais importante ainda, por que esperar pela dor para buscar a Ele com tanto fervor? A grande lição que essa reflexão nos traz é que devemos aprender a cultivar uma relação com Deus não apenas nos momentos de sofrimento, mas também nos momentos de paz e plenitude. A verdadeira fé não deve ser um último recurso, mas uma constante em nossa vida. Deus não deseja ser a solução apenas para os nossos problemas. Ele quer ser a presença que nos guia em todos os momentos da nossa vida, tanto nos altos quanto nos baixos. A fé que surge apenas pela dor é uma fé interesseira, como Bonhoeffer nos alerta. E essa fé carece de profundidade e verdadeira conexão com o Senhor. Deus não é apenas um refúgio nos tempos difíceis, mas é também um amigo que deseja compartilhar conosco os momentos de alegria, de gratidão e de crescimento. Se limitarmos nosso relacionamento com Ele apenas aos momentos de crise, estaremos deixando passar a oportunidade de experimentar uma vida mais plena, mais constante e mais rica, com Sua presença em todos os aspectos da nossa jornada. Portanto, o desafio é justamente esse: buscar a Deus não apenas quando a dor nos empurra para Ele, mas cultivando um relacionamento contínuo e sincero, independente das circunstâncias. Devemos aprender a buscar a Deus pelo amor, não pela dor. Devemos aprender a apreciá-lo não apenas como o socorro em tempos de necessidade, mas como a fonte de vida e paz, que nos sustenta e nos fortalece todos os dias.
A verdadeira transformação da fé acontece quando aprendemos a buscá-lo, por um desejo genuíno de estar em sua presença e de viver em sua vontade, independentemente das circunstâncias. Que possamos, a partir de hoje, refletir sobre essa dinâmica e começar a cultivar um relacionamento mais profundo e constante com Deus, não só nas dificuldades, mas também nas alegrias e nas tranquilidades da vida. Ao continuar essa reflexão, percebemos que a verdadeira relação com Deus transcende os momentos de dor e sofrimento. Ela é construída na confiança e no amor incondicional, algo que não está vinculado apenas aos períodos de crise. Deus, em sua infinita sabedoria, deseja ser o centro da nossa vida em todos os momentos, seja nos altos ou nos baixos, nos momentos de paz ou de tribulação. A questão é que muitas vezes nos esquecemos disso. O problema é que muitas vezes a nossa fé se baseia em circunstâncias externas, em como as coisas estão acontecendo em nossa vida. Quando tudo vai bem, a tentação de esquecer de Deus é grande, porque nos sentimos no controle e acreditamos que não precisamos dele. Porém, é exatamente nesse ponto que devemos refletir. A fé verdadeira não depende de como as coisas estão ao nosso redor, mas de quem Deus é e da confiança que depositamos em sua fidelidade, independentemente das circunstâncias. A busca constante por Deus, e não apenas nas adversidades, também é uma maneira de fortalecer nosso relacionamento com Ele. É quando buscamos a Deus fora das crises que começamos a construir uma base sólida para a nossa fé. É no amor, na gratidão e na alegria que podemos experimentar a plenitude da relação com o Criador. Quando nos aproximamos dele não por obrigação, mas por prazer em sua companhia, nossa vida espiritual se transforma. A nossa confiança em Deus se torna inabalável, pois não depende de momentos temporários de dor ou necessidade, mas de uma confiança profunda em sua natureza imutável. Devemos então ser gratos pelos momentos de paz, de serenidade, pois é nesses períodos que podemos cultivar um relacionamento com Deus sem as distrações do sofrimento. Nos momentos de tranquilidade, podemos nos dedicar a adorá-lo, a agradecer-lhe, a buscar sua sabedoria e orientação. Esse é o tempo de fortalecer nossa fé, de nos aproximar dele de maneira constante, sabendo que ele é um Deus presente, não apenas nas crises, mas também nos momentos de calmaria. Essa relação contínua e profunda com Deus nos permite atravessar as tempestades da vida com uma fé mais forte, mais enraizada. Afinal, quando buscamos a Deus no amor e não apenas na dor, nossa relação com Ele se torna verdadeira, duradoura e profunda. Aprendemos a confiar não somente em suas respostas aos nossos problemas, mas em sua presença constante, em seu cuidado diário por nós e em sua vontade perfeita para nossas vidas. Portanto, o convite que fazemos aqui é para que você não espere pela dor para buscar a Deus, mas que você o busque também nos momentos de paz. Que você desenvolva uma vida de oração constante, uma vida onde a fé não depende de circunstâncias externas, mas é alicerçada no amor incondicional que Deus tem por você. O caminho da verdadeira fé é aquele onde aprendemos a buscar a Deus em todos os momentos, celebrando sua bondade, reconhecendo sua presença e sendo gratos, não apenas quando estamos em necessidade, mas também quando estamos em paz. Que a sua jornada com Deus seja rica, constante e profunda, baseada no amor e na confiança, não apenas na dor. A busca por Deus, quando não se limita às adversidades, começa a refletir em um estilo de vida mais equilibrado e intencional. Quando aprendemos a buscar o Senhor em todas as circunstâncias, sem depender exclusivamente da dor para nos aproximarmos dele, transformamos nossa forma de viver. A vida cristã deixa de ser reativa e se torna proativa, onde buscamos a presença de Deus como um reflexo natural de nosso amor e gratidão por Ele, e não apenas como uma fuga das tempestades da vida. Esse estilo de vida exige disciplina, sim, mas também nos traz uma paz duradoura.
Quando decidimos caminhar com Deus, independente do que está acontecendo ao nosso redor, nos tornamos mais resilientes. As adversidades se tornam oportunidades de crescimento, mas não são as únicas fontes que nos conectam com o Senhor. Nossa fé começa a se aprofundar em uma intimidade que não depende do sofrimento, mas da confiança plena no caráter de Deus. No entanto, não estamos dizendo que a dor e o sofrimento devem ser ignorados ou que são desnecessários para o crescimento espiritual. Eles têm sim o seu papel importante, mas o que precisamos entender é que nossa fé deve ser construída em uma base mais sólida do que apenas as circunstâncias temporárias. Precisamos aprender a enxergar o Senhor em todos os momentos, nos bons e nos ruins, nos fáceis e nos difíceis. Em momentos de crise, Deus se revela de uma maneira poderosa. Mas, nos momentos de paz, Ele também se revela na suavidade da sua presença, no silêncio que nos ensina a escutar sua voz. Se somente buscarmos a Deus quando estamos quebrados, não poderemos experimentar o poder da sua presença de forma plena. Ele deseja nos revelar em sua paz, tanto quanto em sua tempestade, pois é quando nos aproximamos dele com um coração tranquilo e grato, que encontramos sua paz que excede todo o entendimento. A verdadeira transformação acontece quando entendemos que Deus é uma constante em nossa vida, e não uma solução temporária. Quando buscamos a Ele não só em momentos de necessidade, mas também em momentos de abundância, nossa relação com Ele se fortalece, nos tornando mais plenos, mais conscientes da sua presença e mais preparados para enfrentar qualquer desafio. Por que será que tantas pessoas só procuram Deus quando a dor aperta, quando a vida desaba, e não simplesmente pelo amor, pela gratidão ou pela busca constante de paz? Essa pergunta nos leva a explorar os meandros da mente humana, da alma, inquieta em meio à complexidade do mundo moderno. Vivemos numa sociedade onde a imagem que projetamos para o exterior pesa mais do que a verdade do que somos por dentro. O dia a dia se tornou uma encenação, um palco onde cada um veste uma máscara cuidadosamente construída para esconder fraquezas, medos e inseguranças. Mostrar-se vulnerável, admitir que está em crise, pedir ajuda de coração aberto, especialmente em um relacionamento espiritual, é um ato quase revolucionário, capaz de gerar medo, vergonha e receio de julgamento. Assim, muitos guardam suas dores em silêncio, mascaram seus sofrimentos com sorrisos forçados e correria frenética, até que a pressão interna se torne insuportável e, então, só então, eles recorrem a Deus. Esse comportamento está profundamente ligado a uma fuga da própria identidade. Na velocidade e exigência da vida moderna, as pessoas perdem contato com seu eu verdadeiro, se moldam às expectativas externas, escondem seus desejos genuínos e abafam suas emoções para se encaixar em padrões sociais. Esse afastamento de si mesmo gera um vazio profundo, um abismo silencioso que assusta mais do que qualquer tempestade externa. Olhar para dentro, encarar esse vazio e buscar a Deus pelo amor requer coragem e disposição para abandonar as máscaras, mas a maioria escolhe evitar esse encontro consigo mesma. Preferem distrair-se, consumir, trabalhar e fugir da solidão interior, até que o sofrimento, com sua força avassaladora, rasga essa fachada e obriga a alma a se render. Além disso, a cultura do imediatismo e da rapidez domina as relações humanas e a própria espiritualidade. Hoje, tudo quer ser instantâneo, respostas rápidas, soluções fáceis, emoções passageiras. A intimidade com Deus, por amor, é um processo lento que exige paciência, entrega diária, momentos de silêncio e espera, algo que contrasta profundamente com a pressa do mundo atual. Por isso, muitos só buscam Deus quando estão à beira
do desespero, quando as alternativas fáceis já não servem mais e a dor os força a parar e olhar para algo maior. Existe também um medo profundo da intimidade real, da exposição do coração. Buscar Deus por amor é permitir que o outro e Deus veja nossa essência com todas as imperfeições, dúvidas e medos. Para muitos, isso é assustador, porque ameaça o controle que acreditam ter sobre si mesmos e suas vidas. Manter uma imagem forte, autossuficiente, é uma defesa contra o sentimento de vulnerabilidade que a verdadeira intimidade exige. Portanto, só quando a dor derruba essas barreiras internas, essas muralhas do ego, as pessoas finalmente se deixam ver, se deixam ser e se lançam ao encontro com Deus. O desejo de controle, uma característica profunda da psique humana, também interfere nesse comportamento. Adotar uma fé que brota do amor e não da necessidade é um ato de renúncia ao controle, uma entrega ao mistério e a aceitação da dependência de algo maior que nós mesmos. Muitos têm medo dessa perda de controle. Preferem manter-se firmes em suas próprias forças, até que a vida os coloque diante do limite e a única saída seja se render. Além disso, há a questão da culpa e do julgamento. Muitas pessoas crescem com a ideia de que buscar Deus é sinônimo de seguir regras rígidas, carregar fardos morais e viver sob o peso da culpa. Quando a dor chega, ela é interpretada como castigo ou punição, e a busca por Deus torna-se uma tentativa de apagar o fogo da culpa, e não uma expressão de amor e entrega verdadeira. Esse ciclo doloroso mantém as pessoas presas a uma espiritualidade condicionada pelo medo, e não pela confiança ou gratidão. Outro motivo é a falta de educação emocional e espiritual. Na sociedade atual, cria um cenário onde as pessoas não sabem como cultivar uma relação diária e amorosa com Deus. Crescemos num mundo que valoriza o externo, o material, o visível, enquanto o mundo interior é negligenciado. A maioria não foi ensinada a lidar com suas emoções, nem a buscar a presença divina em tempos de paz, o que torna natural que só se voltem a Deus quando a tempestade ameaça afundar o barco. Essas razões se entrelaçam e formam a teia complexa que explica esse comportamento tão comum. A busca por Deus na dor é uma resposta humana às falhas do mundo moderno, a pressão por uma imagem perfeita, a fuga da identidade verdadeira, ao medo da vulnerabilidade, à ilusão do controle e à ausência de um preparo emocional que nos ensine a amar a Deus e a nós mesmos de forma constante e profunda. Entender essa realidade é o primeiro passo para transformar essa busca tardia em um encontro contínuo, genuíno e pleno, onde a fé nasce não da necessidade urgente, mas do amor tranquilo e da gratidão constante. Esse comportamento não acontece de maneira isolada, ele é consequência direta de como a vida moderna moldou nossa forma de pensar, sentir e agir. Imagine uma pessoa que vive imersa em uma rotina agitada, entre demandas profissionais, familiares e sociais, onde o descanso é um luxo raro e o silêncio um inimigo a ser evitado. Nesse cenário, o tempo para o autoencontro é praticamente inexistente. A mente está sempre ocupada, o coração sobrecarregado, mas ninguém ousa desacelerar o suficiente para olhar para dentro e confrontar suas verdadeiras necessidades espirituais. Isso cria um ciclo de fuga contínua, onde o corpo e a alma pedem socorro, mas a mente ignora, recusando-se a quebrar a aparência de normalidade e controle. Nessa fuga, surgem as falsas aparências, o hábito de construir uma imagem pública que nem sempre condiz com o que se sente. No Instagram, no trabalho, nas reuniões de família, todos desejam parecer fortes, realizados, felizes. Essa construção de uma persona idealizada é, na verdade, uma forma de proteção contra a exposição do sofrimento e da fraqueza. Afinal, admitir que se está em crise é arriscar perder o respeito, o amor ou até mesmo o lugar conquistado. Essa pressão social internalizada cria uma barreira invisível que impede as pessoas de buscarem Deus simplesmente pelo amor, pois admitir esse amor pressupõe humildade e autenticidade.
duas qualidades que as máscaras e a luta por status sufocam. Além disso, existe um desejo profundo, muitas vezes inconsciente, de fugir da realidade. Muitas pessoas carregam dentro de si feridas não curadas, traumas antigos, medos e ansiedades que preferem não enfrentar. Buscar a Deus só na dor é uma forma de lidar com esses sentimentos de maneira emergencial, quando a pressão fica insuportável. Mas isso também pode ser um mecanismo de procrastinação espiritual, um jeito de adiar o confronto com o próprio eu, com a verdade mais profunda que exige transformação e compromisso diário. Quando tudo está bem, a tendência é ignorar a espiritualidade como se fosse um luxo desnecessário, algo para ser deixado para depois. Outra dimensão importante desse comportamento é o que podemos chamar de fingir para conseguir. Em algumas situações, a busca por Deus na dor pode vir acompanhada da tentativa de obter algo. Um milagre, uma solução rápida, uma intervenção divina que alivia a angústia imediata. Isso cria uma relação utilitarista com a espiritualidade, onde Deus é visto como um recurso a ser acionado somente em emergências. Essa dinâmica pode ter raízes em uma cultura de consumo e imediatismo, onde tudo precisa ser rápido e funcional, e onde a paciência e a entrega constante não encontram espaço. Além disso, a própria construção da identidade moderna contribui para essa desconexão. Vivemos em uma era marcada pela fragmentação do eu, onde a coerência interna muitas vezes se perde em meio às múltiplas funções que desempenhamos. Como profissional, pai ou mãe, amigo, filho, parceiro e as personas que alimentamos nas redes sociais. Esse espalhamento da atenção e das emoções dificulta o cultivo de uma relação íntima e constante com Deus, que exige presença plena e atenção dedicada. Assim, buscar Deus só na dor é um reflexo dessa dispersão interior, onde a alma está diluída e dispersa. Só se volta para a essência quando não há mais como fugir. A influência da comparação social é outro fator que impede a busca por Deus pelo amor. Observamos as vidas dos outros e sentimos que precisamos estar sempre à altura, o que gera insegurança e baixa autoestima. Essa insegurança, por sua vez, alimenta o medo do julgamento e a vontade de esconder as falhas e as dores, criando uma falsa impressão de que a vida espiritual deve ser perfeita e sem sofrimento. Isso distancia as pessoas do verdadeiro encontro com Deus, que acolhe justamente nas imperfeições e nas lutas. Por fim, vale destacar que a educação emocional e espiritual, ou melhor, a ausência dela, é um terreno fértil para esses comportamentos. Muitas vezes, não aprendemos desde cedo a lidar com nossas emoções, nem a valorizar a espiritualidade como uma fonte constante de sustento e crescimento. Crescemos com a ideia de que fé é algo para momentos de crise, para pedir milagres, e não como uma prática diária de amor e presença. Essa visão distorcida gera uma relação condicionada com Deus, que só é acionado em momentos extremos, em vez de ser um companheiro constante na caminhada da vida. Essa combinação de fatores psicológicos e sociais cria um ciclo difícil de romper, mas não impossível. Reconhecer essas razões é o primeiro passo para transformar a relação com Deus, da busca desesperada na dor para uma jornada de amor constante. É entender que o amor por Deus, cultivado no silêncio e na paz, fortalece para enfrentar a dor quando ela vier, sem depender dela para se aproximar do divino. Imagine uma pessoa que durante anos aprendeu a valorizar apenas o que é visível e palpável. Na sociedade atual, o que conta muitas vezes é o que se vê: status, sucesso, aparências. Desde cedo, somos condicionados a medir nosso valor pelo desempenho, pela aprovação dos outros, pela validação externa. Essa busca incessante por reconhecimento cria uma armadura invisível,
feita de máscaras e posturas rígidas que escondem a vulnerabilidade interior. Por isso, a espiritualidade, que exige entrega, simplicidade e autenticidade, fica relegada a segundo plano. Quando essa pessoa se encontra diante do sofrimento, a máscara cai, a armadura racha e ela recorre a Deus como última tábua de salvação. Porque naquele momento não há mais como fingir. É o limite da resistência emocional, a exaustão que obriga a alma a se voltar para algo maior. Essa dinâmica revela uma verdade profunda. O sofrimento tem o poder de desmontar o falso eu, a construção social que impede o encontro genuíno com Deus. Mas o que impede que essa busca aconteça também nos momentos bons, quando a máscara está intacta? A resposta está no medo. Medo de se expor, medo de parecer fraco, medo de ser julgado ou rejeitado. O amor, por sua própria natureza, requer vulnerabilidade, entrega e abertura. Para muitos, esses sentimentos são assustadores, pois significam perder o controle sobre a própria vida e aceitar a incerteza que acompanha a fé verdadeira. Outro fator fundamental é a pressão cultural que associa felicidade a um estado constante de bem-estar e sucesso, o que não é realista nem saudável. Esse mito da perfeição e do controle total alimenta a negação das dores e dificuldades, levando a pessoa a esconder suas fragilidades, até que elas se tornem insuportáveis. Assim, o encontro com Deus fica condicionado a esses momentos extremos, porque só assim o sofrimento se torna legitimado, aceitável, digno de atenção. É como se o valor da fé só existisse na crise, e a vida de paz e gratidão fosse invisível ou irrelevante. Além disso, a cultura da instantaneidade e do imediatismo reforça essa busca emergencial por Deus. Vivemos em uma era em que tudo precisa acontecer rápido, respostas rápidas, soluções imediatas, resultados visíveis em pouco tempo. Esse ritmo apressado não combina com a espiritualidade profunda, que é lenta, paciente e exige persistência. Por isso, quando a dor aparece, buscamos Deus com urgência, esperando que Ele resolva tudo rapidamente. Quando isso não acontece, a fé parece fracassar e o ciclo de busca só na dor se intensifica. Por fim, é importante destacar como a falta de educação emocional e espiritual transforma essa relação com Deus em algo condicional. Muitas pessoas nunca aprenderam que a espiritualidade pode ser um refúgio diário, uma fonte constante de força, amor e equilíbrio. Sem essa base, a fé fica presa a momentos de crise, tornando-se um instrumento de sobrevivência e não uma fonte de vida plena. É como se a espiritualidade fosse uma vela que só acende quando o vento forte ameaça apagar tudo ao redor, em vez de ser a luz suave que guia cada passo da jornada. Porém, é possível sair desse ciclo. É preciso coragem para olhar para dentro e desconstruir as falsas aparências, abrir mão do controle excessivo e aceitar a vulnerabilidade como parte essencial do ser humano. É necessário aprender que o amor por Deus não precisa ser condicionado à dor, mas pode florescer na gratidão, na paz, na presença silenciosa do cotidiano. Essa mudança começa com pequenas atitudes, reservar momentos diários para o silêncio, para o encontro verdadeiro consigo mesmo e com Deus, para cultivar a gratidão pelas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Ao romper com o ciclo da busca emergencial, a pessoa começa a experimentar uma fé que é rocha, que não se abala com as tempestades. Essa fé a fortalece para viver plenamente, amando a Deus não apenas quando precisa, mas porque reconhece o valor profundo dessa conexão para a sua vida inteira. Assim, a dor deixa de ser o motor da busca espiritual e se transforma em uma oportunidade de aprofundamento e crescimento. É essa transformação que eu te convido a buscar. Uma vida espiritual que não dependa da crise, mas que seja alimentada pelo amor, pela verdade e pela presença constante de Deus. Porque só assim podemos experimentar a verdadeira paz, aquela que excede todo entendimento e que sustenta mesmo quando o mundo parece desabar. O primeiro aspecto que sustenta essa busca por Deus apenas no sofrimento é o que podemos chamar de mecanismo de sobrevivência emocional.
Na vida moderna, as pessoas vivem muitas vezes numa rotina acelerada, cheia de cobranças externas e internas, onde esconder as dores é uma estratégia para manter o controle. Controlar a imagem, controlar a aprovação social, controlar a própria sensação de segurança. Nessa lógica, a espiritualidade é deixada de lado como algo distante, para emergir apenas quando o sofrimento já atingiu o ponto máximo, quando não há mais como negar ou fugir da dor. Quando tudo está aparentemente bem, não há urgência, nem motivação suficiente para enfrentar o desconforto que um encontro real consigo mesmo e com Deus pode causar. Porque ele exige uma honestidade brutal, uma exposição da alma que não combina com a persona que a pessoa construiu para se proteger. Essa necessidade de controle e esconder a vulnerabilidade está diretamente ligada ao medo do julgamento e à ansiedade social, que são marcas profundas da vida contemporânea. Em muitos casos, a pessoa constrói uma identidade pública que pode não refletir sua verdade interna. Ela finge, omite, adapta-se para agradar ou simplesmente para não ser rejeitada. A busca por Deus, só na dor, pode ser, então, um reflexo de quando essa identidade cuidadosamente construída ruge, quando a fachada não aguenta mais segurar a pressão. O sofrimento, por mais cruel que seja, expõe essa fragilidade, tornando inevitável a busca por algo maior que possa sustentar esse vazio. Outro aspecto muito importante é a fuga da realidade, uma tendência bastante comum no ser humano que procura escapar do que é doloroso ou desconfortável. Muitas vezes, as pessoas evitam se conectar com Deus durante momentos de paz, porque isso poderia implicar numa confrontação profunda com elas mesmas, com suas falhas, medos, limitações e também com a responsabilidade de uma vida transformada. Buscar a Deus pelo amor exigiria um compromisso diário, uma mudança contínua que não é confortável para quem está acostumado a buscar atalhos, soluções imediatas e externas para seus problemas. No sofrimento, a dor é tão grande que a pessoa não tem outra opção. Mas no normal da vida, ela prefere viver em uma espécie de anestesia emocional, criando distrações, consumindo, trabalhando excessivamente, buscando validação externa, para não olhar para dentro. Essa fuga está muito ligada também à cultura da falsa aparência, tão enraizada na vida social atual. As redes sociais, por exemplo, mostram um mundo onde quase tudo é exibido como perfeito, feliz e bem-sucedido, ainda que seja uma construção artificial. Isso cria um ambiente de comparação constante, em que ninguém quer mostrar fraquezas ou sofrimentos para não perder status ou a aprovação dos outros. Então a busca por Deus fica adiada, porque ela implica aceitar e revelar uma verdade interna que foge desse padrão idealizado, que muitas vezes é a maior fonte do sofrimento, pois a pessoa vive um conflito interno entre o que é e o que finge ser. Além disso, existe o aspecto da falta de conexão com a própria identidade verdadeira, que está relacionada ao que a psicologia chama de despersonalização emocional ou alienação do self. Muitas pessoas nunca foram incentivadas a se conhecer de fato, a reconhecer suas emoções e a aceitá-las sem culpa ou vergonha. Isso faz com que elas criem defesas psicológicas que bloqueiam a relação íntima com Deus nos momentos de tranquilidade, quando seria possível cultivar um amor constante e autêntico. A fé, então, se torna um recurso de emergência, como uma ferramenta para apaziguar a ansiedade ou o desespero, mas que não é integrada como parte da vida interior. O medo da intimidade espiritual também tem muito a ver com a falta de modelos saudáveis e uma educação emocional pobre. Se desde cedo a pessoa foi ensinada a associar Deus à punição, medo ou obrigação, dificilmente ela buscará a presença divina como fonte de amor e crescimento. O sofrimento funciona como uma chamada de atenção, uma forma do inconsciente despertar para uma necessidade espiritual reprimida, mas ainda assim, ela é uma busca ligada ao medo. Medo do abandono, da culpa, da derrota, e não ao amor pleno, que exige segurança, confiança e entrega.
Finalmente, não podemos ignorar o impacto da cultura do imediatismo e do consumismo espiritual, onde a espiritualidade é tratada como um produto que deve dar resultados rápidos e palpáveis. Quando as pessoas não veem respostas instantâneas, elas perdem a motivação para a prática constante e só retornam quando o desespero bate à porta. Esse comportamento reforça um ciclo de fé condicionada, que depende das circunstâncias externas, mantendo a espiritualidade como um recurso emergencial e nunca como uma base sólida para a vida. Assim, ao compreendermos esses aspectos psicológicos, o medo, a necessidade de controle, a fuga da vulnerabilidade, a falsa aparência, a desconexão da identidade verdadeira, a carência emocional e a cultura do imediatismo, podemos começar a perceber o enorme desafio que é romper esse comportamento. Mas esse entendimento é o primeiro passo para que possamos, com empatia e consciência, caminhar para uma vida onde a busca por Deus não dependa da dor, mas floresça no amor, na verdade e na autenticidade, superando as defesas que nos afastam daquilo que realmente alimenta a alma. Você já parou para pensar por que, na maioria das vezes, as pessoas só correm para Deus quando a vida aperta, quando a dor invade, quando tudo parece desabar? Por que será que o amor, a paz, a gratidão, muitas vezes não são motivos suficientes para buscar essa presença tão essencial? A resposta está, na verdade, em um emaranhado de aspectos psicológicos profundos, muitos deles tão comuns e naturais na vida moderna que quase passam despercebidos, mas que moldam nossos comportamentos e emoções de forma poderosa. Primeiro, vivemos numa sociedade que valoriza muito a aparência. Aquilo que é mostrado para o mundo, o que os outros veem. Redes sociais, ambientes de trabalho, círculos de amizade. Tudo parece girar em torno de uma imagem ideal, onde tudo está organizado, fluido, sob controle. Essa busca pela perfeição e por mostrar um lado sempre bem resolvido cria uma enorme barreira para a autenticidade. Afinal, admitir uma fragilidade, uma dúvida ou um sofrimento é ir contra essa corrente, é se colocar vulnerável diante dos outros. E para muitos, isso é assustador demais. Nesse cenário, a maioria das pessoas acaba vivendo um ciclo de esconder sua verdadeira identidade, fingindo que está tudo bem e fugindo da realidade do seu próprio coração. Elas não querem ou não conseguem ser vistas como alguém fraco, quebrado, que precisa de ajuda. Aí, a busca por Deus, que deveria ser um espaço de entrega e verdade, vira algo que só acontece quando o show não pode mais continuar. Quando a dor é tão grande que a máscara cai. Quando o sofrimento grita alto demais para ser ignorado. E tem mais. O efeito manada, essa tendência que temos de seguir o que a maioria está fazendo, também alimenta essa dinâmica. Olhar para o lado e ver as pessoas ao redor aparentemente vivendo vidas organizadas, cheias de paz e conquistas, nos empurra para um movimento quase automático de imitação. A gente faz o que o outro faz, pensa como o outro pensa, busca os mesmos caminhos, mesmo que internamente estejamos vazios ou desconectados. Por isso, na busca por Deus, muitas vezes agimos da mesma forma, não porque sentimos um chamado verdadeiro no coração, mas porque nos sentimos pressionados pelo que é certo ou pelo que os outros fazem. E quando não está doendo, preferimos não tocar nesse assunto. Assim, a espiritualidade vira um refúgio apenas para as crises, não um espaço de crescimento e amor constante. Tudo isso está conectado a um medo profundo que muitos carregam, o medo de se despir das ilusões, de enfrentar a própria realidade, de reconhecer suas próprias limitações e dores. Esse medo cria uma barreira invisível que nos distancia da verdadeira busca por Deus, porque a intimidade com Ele exige justamente o oposto:
Coragem para ser vulnerável, para ser real, para deixar as máscaras caírem. Por isso, a vida moderna, com toda a sua velocidade, competição e exposição constante, acaba empurrando as pessoas para esse padrão de busca intermitente. Deus só na dor, Deus só na crise, e não no amor, na paz, na gratidão que poderiam sustentar uma vida transformada a cada dia. Mas essa verdade pode ser mudada. E é aí que está o convite para você, que está me ouvindo agora. É possível romper esse ciclo, entender esses mecanismos que te puxam para longe de Deus e escolher um caminho diferente, o da busca constante, verdadeira, pelo amor que não depende das circunstâncias. Pelo encontro que acontece em todos os momentos, não só quando a tempestade chega, porque é justamente nessa busca contínua que a vida ganha um novo sentido, uma nova força, e a fé deixa de ser um refúgio apenas nos momentos de dor para se tornar a rocha sólida que te sustenta em todos os momentos. Vivemos numa era em que o olhar para a vida do outro se tornou quase uma necessidade diária. As redes sociais, com suas telas iluminadas, nos oferecem uma vitrine infinita, onde tudo parece perfeito, instantâneo e acessível a qualquer momento. Vemos fotos, histórias, vídeos de pessoas que parecem estar sempre sorrindo, sempre em festas, sempre conquistando algo grandioso. Ali, naquela imagem cuidadosamente construída, muitas vezes esquecemos que há um mundo invisível por trás. As lutas, as dores, os medos, os fracassos que ninguém mostra. Esse cenário cria um efeito poderoso e silencioso dentro da nossa mente e coração. O efeito manada. Não é apenas um desejo saudável de se inspirar ou crescer, mas uma pressão psicológica intensa para se encaixar naquela imagem, para alcançar o que o outro alcançou, para parecer tão bem-sucedido quanto aquele perfil que você acabou de ver. E o pior é que essa busca muitas vezes não é consciente. Ela acontece como uma resposta automática, quase mecânica, como se estivéssemos seguindo um roteiro invisível ditado pela sociedade. A ilusão do enriquecimento fácil, amplificada por propagandas disfarçadas, por promessas de sucesso instantâneo, por vidas que parecem mágicas, é um dos fatores que mais alimenta essa corrida. Parece que muitos têm uma varinha de condão para o sucesso e a prosperidade. E se você não tem, algo está errado com você. Essa narrativa gera um sentimento de insuficiência, de fracasso, que empurra as pessoas a correrem ainda mais, a tentarem tudo que o outro tenta, na esperança de não ficar para trás. Mas essa busca desesperada pelo reflexo do outro é uma armadilha. Ela impede que você olhe para dentro, para a sua própria verdade, para o que realmente importa para a sua alma. E impede que você encontre em Deus um lugar de descanso e amor, porque o foco está lá fora, no que os outros mostram, no que o mundo dita como sucesso e felicidade. Além disso, essa pressão constante faz com que as pessoas construam versões falsas de si mesmas, criando máscaras que escondem a verdadeira identidade. Se a vida real é cheia de desafios, medos e imperfeições, a vida mostrada nas redes é um espetáculo cuidadosamente editado, onde só entram os melhores momentos. E assim, em vez de buscar a Deus pelo amor e pelo desejo de uma conexão profunda, muitos buscam um escape, uma resposta rápida para a insatisfação gerada por essa comparação constante. Esse movimento é natural, porque o ser humano tem uma necessidade básica de pertencimento e aprovação social. Mas ele se torna prejudicial quando o pertencer significa perder a autenticidade, a capacidade de ouvir seu próprio coração e reconhecer sua própria jornada. A verdadeira busca por Deus, por um sentido que vá além das aparências, exige um desligar dessa voz coletiva e um mergulho no silêncio interior, um confronto com a própria realidade sem medo nem vergonha. Porque só aí, quando rompemos com a influência massificada e paramos de olhar o espelho do outro como parâmetro, é que podemos encontrar um caminho único, feito sob medida para nós, e uma fé que é firme, genuína e libertadora. Então, o convite é esse. Desacelere essa corrida para ser igual ao outro, para ter o que o outro tem, para parecer o que o outro parece.
Desafie esse efeito manada que te empurra para uma vida que não é sua e volte seu olhar para dentro. Busque em Deus não uma solução rápida, mas uma presença constante que te transforma de dentro para fora, que te ajuda a caminhar na sua verdade e na sua luz, independente do que a vida ao redor pareça mostrar. Porque é só quando você, para de tentar ser o que os outros querem que você seja, que finalmente encontra quem você realmente é. E nessa descoberta, a fé deixa de ser algo que você procura só na dor, para se tornar o combustível que te move em todos os momentos, com amor, coragem e liberdade. O comportamento humano, em sua essência, é guiado por necessidades emocionais e psicológicas muito profundas. Uma dessas necessidades é o desejo de pertencimento, de sentir-se parte de algo maior, de estar em sintonia com o que a maioria está fazendo, sentindo ou acreditando. É justamente por essa necessidade que surge o chamado efeito manada, um fenômeno psicológico onde as pessoas tendem a imitar o comportamento do grupo, mesmo que isso não corresponda ao que realmente desejam ou precisam. No contexto da fé e da busca por Deus, esse efeito revela uma dimensão muito particular do ser humano. A tendência de buscar a presença divina apenas nos momentos de crise, porque é nesses momentos que o sofrimento socialmente legitimado permite essa aproximação, como se fosse uma exceção à regra da vida cotidiana. Na vida moderna, onde as aparências e o status social exercem um papel fundamental, esse comportamento ganha ainda mais força. A sociedade contemporânea é marcada por uma cultura que valoriza a imagem perfeita, a estabilidade material e o sucesso visível. Essa cultura cria uma pressão constante para que o indivíduo projete uma vida idealizada, escondendo suas dores, inseguranças e vulnerabilidades. Nesse ambiente, admitir sofrimento ou a necessidade de ajuda pode ser visto como fraqueza, um sinal de falha pessoal. Por isso, a maioria das pessoas se torna mestre em disfarçar suas dificuldades, criando máscaras para proteger a própria identidade, muitas vezes até de si mesmas. Essa negação da dor e da vulnerabilidade tem um preço psicológico muito alto. A desconexão consigo mesmo e, consequentemente, com aquilo que poderia verdadeiramente alimentar a alma, que no caso da fé seria o relacionamento íntimo e constante com Deus. Assim, a busca pelo divino fica relegada a um último recurso, acionado apenas quando a vida parece desmoronar, quando não há mais como esconder a angústia. Isso acontece porque o sofrimento legitima a procura. Ele oferece uma justificativa social para a vulnerabilidade. A dor vira o gatilho que abre a porta para a entrega, para o pedido de ajuda, para o contato com algo maior. Além disso, o medo do julgamento e da exclusão social faz com que muitos evitem buscar Deus de forma genuína e constante, pois isso implica mostrar um lado frágil, imperfeito e humano. A ilusão da perfeição, reforçada pelas redes sociais e pela exposição diária de vidas aparentemente impecáveis, cria um cenário onde todos querem parecer estar no controle e em paz. Assim, o paradoxo se instala. Embora todos estejam sofrendo, ninguém quer admitir isso abertamente. A busca por Deus, quando acontece, fica condicionada a momentos excepcionais, emergenciais, quando o sofrimento não pode mais ser escondido. Esse comportamento está ligado também a uma fuga da realidade. Muitas pessoas preferem se agarrar às aparências e ao que está na superfície da vida, porque encarar o próprio interior, com suas dores e dúvidas, é um processo doloroso e exigente. Fugir para o que é visível e socialmente aceito é um mecanismo de defesa,
uma forma de manter a própria mente protegida de sentimentos desconfortáveis. A espiritualidade verdadeira exige coragem para se olhar por inteiro, sem máscaras, algo que poucos estão dispostos a fazer no ritmo acelerado e competitivo do mundo atual. Portanto, o fato de muitas pessoas só procurarem Deus no sofrimento não é uma simples escolha aleatória, mas o resultado de uma complexa teia de fatores psicológicos e sociais. A pressão para manter as aparências, o medo do julgamento, a busca por pertencimento ao grupo, a dificuldade de encarar a própria vulnerabilidade, a fuga da realidade interna e a influência das imagens idealizadas que recebem diariamente. Essa dinâmica cria um ciclo que reforça a ideia de que a espiritualidade é apenas um recurso para os momentos de crise, e não um caminho constante de crescimento, amor e entrega. Compreender esses aspectos é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Reconhecer que o afastamento de Deus nos momentos de paz não é uma questão de falta de fé, mas uma consequência natural desse contexto psicológico e social complexo, pode abrir espaço para uma mudança profunda. Porque só quando começamos a enxergar as raízes desse comportamento é que podemos abrir o coração para uma fé que não dependa das circunstâncias, mas que floresça no amor constante, na aceitação da própria fragilidade e no desejo genuíno de estar em comunhão, independente das tempestades da vida. Portanto, é o amor em Deus que nos mantém firmes, que nos dá forças para continuar e que nos leva a viver de maneira mais plena, mesmo em meio às dificuldades. Amar a Deus nos capacita a viver não apenas na busca de um alívio imediato para a dor, mas na expectativa de um propósito divino em tudo o que vivemos. Cada dor, cada desafio se torna uma oportunidade de crescer, de nos aproximar mais dele e de sermos moldados à sua imagem. Portanto, o sofrimento, longe de ser algo a ser temido ou evitado a todo custo, se transforma em uma estrada para um relacionamento mais profundo e significativo com Deus. E à medida que caminhamos nessa estrada, podemos olhar para a dor não com desespero, mas com uma confiança renovada no amor de Deus, que nunca falha e que sempre nos sustenta, independentemente das circunstâncias. Esse é o amor que, mesmo em meio à dor, nos transforma, nos fortalece e nos faz mais semelhantes ao Cristo que nos amou até o fim. O sofrimento, embora difícil de aceitar, é uma realidade inevitável da vida humana. Ele nos atinge de maneiras diferentes e inesperadas, seja em forma de perdas irreparáveis, fracassos inesperados, doenças que nos desafiam ou até mesmo nas decepções e momentos de solidão. Ele é, sem dúvida, uma das experiências mais dolorosas que enfrentamos, mas o sofrimento não precisa ser apenas um peso insuportável a ser carregado. Ele tem o potencial de se tornar uma ferramenta espiritual, um meio transformador de nos moldar e nos aproximar de Deus de uma forma que a tranquilidade e a prosperidade jamais poderiam fazer. Quando estamos confortáveis, com nossas rotinas estáveis, muitas vezes caímos na armadilha de viver no piloto automático. O conforto, a prosperidade e a tranquilidade nos fazem esquecer de questionar o propósito mais profundo de nossa existência. Nos acomodamos. Nossa busca por Deus se torna algo secundário ou até mesmo ausente. Mas quando o sofrimento chega, ele nos obriga a parar, a olhar para dentro e a repensar. Ele nos tira da superficialidade e nos chama para a profundidade da nossa própria existência. Somos forçados a confrontar nossa fragilidade, a questionar nossas escolhas e a reconhecer que não temos o controle absoluto sobre a vida. A dor é um lembrete desconfortável de que, por mais que tentemos controlar nossa jornada, há momentos em que tudo parece escapar das nossas mãos. Nessas horas de desespero é quando olhamos para Deus com mais sinceridade, com uma urgência que só a dor pode provocar. A oração se torna mais intensa. Nossa busca por sua presença não é mais uma opção, mas uma necessidade. O sofrimento nos empurra para Ele, nos leva a um lugar mais profundo e íntimo de comunhão. Muitos já testemunharam que, ao passar pelos momentos mais sombrios de suas vidas, foi ali, no fundo do poço, que a fé se fortaleceu
e a conexão com Deus se tornou mais verdadeira e poderosa. É justamente aqui que reside a beleza transformadora do sofrimento. Quando enfrentado com uma perspectiva espiritual, ele nos ensina lições que os momentos de conforto nunca poderiam oferecer. Ele nos ensina a ser humildes, a desenvolver paciência, a praticar a compaixão e a cultivar resiliência. Ao atravessarmos o fogo das dificuldades, nossas almas são refinadas, como o ouro que se purifica no calor. Deus, em sua infinita sabedoria, não deseja que soframos, mas Ele permite o sofrimento, porque muitas vezes é o único caminho capaz de nos acordar para uma nova realidade. Como o ouro que, para ser puro, precisa ser passado pelo fogo, nossas almas também precisam ser purificadas. O sofrimento, embora doloroso, nos aproxima dele de uma maneira única e profunda. Ele revela o que está em nosso coração e muitas vezes nos leva a um lugar de maior intimidade com Deus. Mas a verdadeira pergunta é: será que precisamos esperar o sofrimento para buscar a Deus com intensidade? E se, ao invés disso, pudermos aprender a procurá-lo não apenas na dor, mas também no amor, na gratidão e no desejo sincero de caminhar ao seu lado? Talvez essa seja a maior lição que podemos aprender. Deus está sempre presente, não apenas nos momentos de dor, mas também nas bênçãos. O verdadeiro desafio está em nossa escolha de como nos aproximamos dele. Está em nossa disposição de buscá-lo não como uma última opção, mas como uma fonte contínua de força e direção. No entanto, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, o sofrimento carrega dentro de si uma energia transformadora, capaz de nos conduzir a um nível mais profundo de espiritualidade. O ser humano tem uma tendência natural de buscar conforto, estabilidade e paz. Quando tudo parece correr bem e a vida segue sem grandes perturbações, é fácil deixar que a busca por Deus se torne uma prioridade secundária, muitas vezes até esquecida. O coração se acomoda, as orações se tornam mecanicamente repetidas e a urgência de buscar o sagrado desaparece em meio às distrações diárias. Mas, quando o sofrimento chega, ele rasga o véu da ilusão e nos coloca frente a uma verdade inescapável. Não temos o controle que imaginávamos ter. A dor nos obriga a olhar de frente para a nossa fragilidade e, nesse processo, nos leva a clamar a Deus com uma sinceridade que antes não existia. Ela nos arranca do lugar da comodidade e nos coloca na posição de humildade, onde somos forçados a reconhecer que somos vulneráveis e que sem Ele não somos nada. É nesse momento que começamos a entender que o sofrimento não é uma punição ou uma fatalidade sem sentido. Ele pode, na verdade, ser um chamado divino, uma convocação de Deus para sairmos da superficialidade e mergulharmos em uma relação mais profunda e autêntica com Ele. Aqueles que hoje possuem uma fé inabalável, muitas vezes passaram pelos vales mais escuros antes de encontrarem a luz. Foi através da dor que muitos aprenderam a se prostrar, a clamar com fervor, a buscar respostas e a se render ao propósito divino para suas vidas. O sofrimento nos ensina lições que os momentos de bonança nunca poderiam ensinar. Ele nos ensina humildade, pois nos mostra que não somos autossuficientes e que precisamos de Deus em todos os momentos. Ele nos ensina compaixão, pois ao sentir a dor em nossa própria pele, passamos a entender e nos solidarizar com a dor do outro. Ele nos ensina paciência, pois somos forçados a esperar o agir de Deus no tempo dele, e nos faz depender da sua graça, não das nossas próprias forças. É por isso que, mesmo no meio da dor, podemos enxergar o sofrimento como uma ferramenta de refinamento espiritual. Assim como o ouro é purificado no fogo, passando por um processo de purificação, onde as impurezas são eliminadas até que restem apenas o metal puro, o sofrimento tem o poder de purificar nossas almas, de nos livrar do orgulho, da arrogância, das ilusões e de tudo o que nos distancia da verdade divina.
Esse despertar da consciência não é algo que podemos buscar ativamente quando tudo está bem. Ele surge frequentemente no momento em que nos vemos fragilizados, diante de uma dor que não podemos evitar ou controlar. Ao experimentar o sofrimento, passamos a perceber o quanto somos vulneráveis e o quanto estamos imersos em uma realidade maior do que a nossa individualidade. Esse é o ponto onde nossa consciência começa a se expandir, à medida que vamos reconhecendo nossa interconexão com o divino, com os outros e com o todo. Muitas vezes, a expansão da consciência que vem com o sofrimento nos leva a uma busca profunda por significado. Quando a dor é intensa e os momentos de estabilidade parecem distantes, começamos a questionar o sentido da nossa vida e a buscar respostas que vão além do imediato e do superficial. O sofrimento, nesse sentido, se torna um caminho para a reflexão existencial. Ele nos impulsiona a perguntar: por que estou aqui? Qual é o propósito da minha dor? O que Deus quer me ensinar com isso? À medida que essa nova perspectiva se instala, o sofrimento deixa de ser visto como um castigo e se transforma em uma oportunidade de crescimento. Ele nos ensina a ser mais compassivos, a entender o sofrimento do outro de forma mais genuína e nos dá uma visão mais clara do que é verdadeiramente importante na vida. Começamos a valorizar aquilo que é eterno: o amor, a fé, a esperança e a paz que vem de Deus. Ao buscar essa realidade mais profunda, descobrimos que a verdadeira liberdade não está em evitar o sofrimento, mas em aprender a viver com ele, confiando plenamente em Deus e nos seus planos para nossas vidas. Portanto, o despertar para essa realidade mais profunda nos transforma profundamente. Ele nos leva a uma vida mais plena e consciente, onde a busca pelo conforto se substitui pela busca por crescimento espiritual. Em vez de resistir à dor, aprendemos a abraçá-la como uma ferramenta de transformação, que nos prepara para o que Deus tem reservado para nós. O sofrimento, assim, deixa de ser uma inimiga e se torna uma aliada no nosso processo de despertar para a verdadeira realidade da nossa existência. Uma realidade onde somos completamente dependentes de Deus e guiados por sua sabedoria infinita. Sofrimento, em sua essência mais pura, surge como um portal para uma realidade mais profunda, um espaço de autoconhecimento e transformação. Muitas vezes tentamos evitá-lo, mas ele é como um mestre imbatível, acaba nos encontrando. Quando somos confrontados com o sofrimento, somos desafiados a deixar para trás as camadas de ilusões que criamos ao redor de nossa vida. Aquelas que nos fazem acreditar que temos o controle total sobre o que acontece conosco. O que antes parecia ser apenas a frustração das expectativas não cumpridas e dos sonhos não realizados, começa a se revelar como um caminho necessário para o nosso amadurecimento espiritual. Um convite para renovar o que precisa ser renovado. A dor, com seu poder quase paradoxal, nos conduz a um despertar que só é possível quando os muros que construímos ao redor da nossa alma são quebrados pela necessidade de mudança. Nesse processo, a vida deixa de ser encarada apenas em sua superficialidade e passamos a enxergar suas camadas mais profundas. Essas camadas nos conectam com uma verdade universal que vai além da nossa capacidade de compreensão imediata, mas que, ao mesmo tempo, nos faz sentir que finalmente estamos entendendo o que realmente importa. Esse despertar não é confortável nem suave. Ele exige que olhemos para as nossas limitações e confrontemos a fragilidade da nossa condição humana. Somos forçados a encarar a dura realidade de que o controle que tanto buscamos, na verdade, é uma ilusão. Tentamos, mas não podemos, evitar as experiências dolorosas que fazem parte do nosso processo de crescimento. A dor, nesse sentido, nos obriga a olhar para a vida com uma nova ótica, mais honesta e verdadeira. Ela nos revela o que realmente importa, os relacionamentos autênticos, a fé verdadeira, a conexão com o divino, e nos ensina que não estamos aqui para dominar o mundo, mas para aprender a viver em harmonia com ele e com o propósito que Deus nos deu.
Ao acordarmos para essa realidade mais profunda, começamos a entender que o sofrimento não é uma punição, mas uma ferramenta que Deus usa para nos levar a um nível mais elevado de consciência. Muitas vezes vemos a dor como algo injusto, mas ela, na verdade, é um instrumento de purificação. Deus, com sua infinita sabedoria, usa o sofrimento para nos aproximar dele, para nos moldar, para nos tornar mais humildes, compassivos e conscientes da nossa dependência dele. Quando aceitamos esse processo de purificação, começamos a compreender que o sofrimento tem um propósito divino, nos conduzir para uma vida mais alinhada com a vontade de Deus. Esse despertar nos desafia a deixar de lado a busca incessante por conforto e prazer mundano. Ele nos convida a um caminho de introspecção e transformação interior. A dor nos coloca diante da verdade nua e crua, sem espaço para distrações ou superficialidades. Somos obrigados a crescer e a evoluir, e no fim, encontramos um lugar de serenidade e paz que só pode ser alcançado quando nos entregamos ao processo de cura. O sofrimento, visto sob essa nova perspectiva, deixa de ser algo a ser temido e se transforma em uma poderosa ferramenta de transformação. Agora que exploramos juntos essa jornada de fé, talvez você tenha percebido algo importante. A verdadeira força de uma fé inabalável não vem das circunstâncias, mas da profundidade do nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes, deixamos que as pressões externas, as imagens que vemos nas redes sociais e o medo do julgamento nos afastem de uma busca sincera e constante por Ele. Buscamos Deus no sofrimento porque na dor nos sentimos autorizados a mostrar nossa fragilidade e pedir ajuda, algo que o mundo moderno, com suas aparências e expectativas, não nos permite fazer tão facilmente. Essa busca tardia revela como estamos condicionados a viver escondendo nossa vulnerabilidade, temendo não ser aceitos se mostrarmos quem realmente somos. Por isso, quando nossa fé é construída sobre o alicerce do amor, e não apenas na busca por alívio imediato ou por respostas fáceis, ela se torna sólida e capaz de resistir aos altos e baixos da vida. Não podemos deixar que o efeito manada nos leve a seguir caminhos apenas porque parecem mais seguros ou populares. A comparação constante, alimentada pelas vidas perfeitas que vemos no mundo digital, muitas vezes nos faz fugir da autenticidade e do contato genuíno com Deus. Na prática, isso significa que as dificuldades, embora nos empurrem para a presença de Deus, não são o único combustível para a nossa jornada espiritual. O verdadeiro crescimento espiritual acontece quando buscamos a Deus não apenas nos momentos de dor, mas também nos tempos de paz. Não se trata de depender da dor para nos aproximarmos de Deus, mas de cultivar uma fé constante que se alimenta da gratidão, do amor e da sua presença real e transformadora em cada instante da nossa vida. Entender que a fé é uma caminhada e que as pressões sociais e psicológicas que nos cercam não precisam definir nosso modo de buscar Deus. Muda completamente nossa perspectiva sobre a vida e o sofrimento. Eles deixam de ser barreiras e se tornam oportunidades para um crescimento mais profundo, um entendimento mais claro do propósito divino e uma transformação real do nosso ser. Então, da próxima vez que você se deparar com um desafio, ao invés de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo, comece a perguntar, o que Deus quer me ensinar com isso? Assim, o sofrimento deixa de ser um fardo e se torna um passo para a maturidade espiritual. E sua fé, a cada passo, se fortalece, porque já não depende apenas do momento, mas de uma conexão que atravessa todas as fases da vida. Agora, eu te convido a viver isso na prática. Não espere que as tempestades da vida cheguem para buscar a Deus com fervor. Comece hoje a cultivar uma fé constante que se alimenta de amor, gratidão e da sua presença em todos os momentos. Quando fizer isso, sua vida será transformada, porque a verdadeira fé não é afetada pelos altos e baixos. Ela é como uma rocha sólida que te sustenta nos momentos de calma e na tempestade. A verdadeira fé não depende das circunstâncias.
Ela nasce de um relacionamento profundo com Deus, que é fundamentado no amor e na gratidão. Não espere pela dor para buscar a sua presença, porque a fé sólida é construída nos momentos de paz, quando você se entrega a Ele por amor e não apenas por necessidade. Da próxima vez que se encontrar em meio a um desafio ou até mesmo em um momento de tranquilidade, pergunte a si mesmo: estou buscando a Deus porque o amo ou porque preciso dele? E saiba que, ao cultivar essa fé constante, não só superará os momentos difíceis, mas se fortalecerá, crescerá espiritualmente e transformará sua vida de uma maneira que talvez nunca tenha imaginado. Se essa reflexão tocou seu coração, se ela ressoou com a sua jornada, eu convido você a deixar seu comentário e a compartilhar este vídeo com aqueles que também buscam uma fé verdadeira e constante. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, nos bons e nos maus momentos. Ele é a rocha sólida que nunca te abandona. Nos ajude, dê o seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens como essa. Nos vemos no próximo vídeo com mais palavras de fé e esperança para a sua jornada. Fique com Deus.